Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No Aeroporto Internacional de Nova York, James Whitmore, um milionário conhecido por sua perspicácia nos negócios e discrição, aguardava seu voo particular na sala VIP. Seus olhos percorriam a multidão distraidamente quando seu olhar se fixou em uma mulher que ele pensava ter esquecido há anos, Clara, sua antiga governanta, que trabalhará em sua mansão quando ele ainda era um herdeiro jovem e inexperiente. Mas o que mais o surpreendeu não foi apenas ela. Ao lado dela estavam gêmeos de 6 anos, um menino e uma menina, que seguravam sua mão com firmeza e pareciam curiosos sobre tudo. James sentiu o coração afundar. Essas crianças, seus olhos, seus sorrisos, era impossível. Clara, chamou ele, hesitante, com medo de destruir a realidade. Clara se virou surpresa, depois sorriu timidamente. Senhor Whitmore, o senhor se lembra de mim? Ele assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. As lembranças do passado o invadiram. A esposa dedicada que sempre cuidou de sua casa e família. E os momentos em que ele estava tão absorto em seus negócios que não a conhecia de verdade. Os gêmeos constrangidos permaneceram em silêncio, mas observaram um homem que lhes parecia estranhamente familiar. Clara explicou com a voz trêmula: são seus filhos, James. Eles cresceram sem saber quem você era. Eu não queria incomodá-lo, mas agora, eu precisava lhe contar. James sentiu a surpresa se transformar em pura emoção. A realidade o atingiu. Ele era o pai daquelas 2 crianças. Anos de silêncio e distância não poderiam apagar esse laço. Sem pensar 2 vezes, ele se abaixou e pegou os gêmeos nos braços. As crianças, inicialmente hesitantes, cederam ao calor inesperado daquele novo estranho a quem aprenderam a chamar de papai mesmo sem realmente o conhecerem. Nunca mais vou te deixar, sussurrou ele para Clara, com a voz cheia de determinação e ternura. Naquele dia no aeroporto, uma nova família se formou sob o olhar atônito dos transeuntes. O milionário, antes obcecado por seus negócios, acabará de descobrir sua riqueza mais preciosa, o amor e a família reencontrados. James Whitmore caminhava com passos firmes pelo saguão iluminado do Aeroporto Internacional de Nova York. O barulho das malas, o zumbido dos anúncios pelos alto-falantes e o fluxo incessante de viajantes pareciam-lhe quase estranhos. Contudo, em meio àquela multidão, um detalhe chamou sua atenção e o fez parar abruptamente. Uma mulher, vestindo um casaco simples porém elegante, conduzia 2 crianças pela mão. Seus traços pareciam estranhamente familiares. Seus profundos e sinceros olhos castanhos o cativaram instantaneamente. O tempo pareceu parar. Clara. Era ela. Sua Clara. A antiga governanta que trabalhará em sua mansão quando ele ainda era um jovem herdeiro despreocupado, focado exclusivamente em seus estudos e em seus primeiros empreendimentos comerciais. Ele se lembrava de sua gentileza silenciosa, de sua paciência com os criados e até mesmo com ele próprio, um jovem que muitas vezes era arrogante e egoísta. Mas o que o perturbava ainda mais eram as 2 crianças. Gêmeos. Um menino e uma menina, talvez com 6 anos. Havia algo em seus olhos, uma faísca que o fazia lembrar dos seus próprios, uma familiaridade que ele não conseguia explicar. Clara, ele ousou com a voz trêmula, quase estranha aos seus próprios ouvidos. A mulher se virou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente em surpresa. Então, um sorriso tímido, quase nostálgico, surgiu em seus lábios. Senhor Whitmore, ela disse suavemente. O senhor se lembra de mim? James sentiu o coração acelerar. A última vez que a vira, ela estava saindo, deixando para trás um silêncio incomum na grande casa onde ele morava. Ele caminhou lentamente para frente, sem conseguir desviar o olhar das crianças. Clara respirou fundo. James, há algo que você precisa saber. Essas crianças. Ela olhou para os gêmeos hesitante. Elas são suas filhas. O choque o atingiu em cheio. Suas pernas quase cederam. Os anos, as viagens, os negócios, tudo isso desapareceu instantaneamente diante dessa revelação. Percebendo a emoção da cena, os gêmeos observaram o homem com curiosidade e um toque de suspeita. James ajoelhou-se delicadamente à altura deles. Olá, murmurou com a voz trêmula. Eu sou o pai de vocês. O menino piscou, e então um sorriso tímido surgiu em seu rosto. A menina, mais reservada, olhou para Clara, buscando confirmação. Clara sentiu suavemente, com os olhos brilhando com lágrimas ainda não derramadas. James respirou fundo e estendeu os braços. Deixe-me mostrar que estou aqui agora. As crianças hesitaram por um instante, depois se atiraram em seus braços. Um calor desconhecido, porém incrivelmente reconfortante, envolveu James.
Naquele exato momento, no meio do terminal lotado do aeroporto, uma nova família acabará de nascer. Após aquele primeiro abraço, James sentou-se lentamente, ainda mantendo um braço protetor em volta dos gêmeos. Clara, por sua vez, parecia aliviada e nervosa ao mesmo tempo. O burburinho do aeroporto parecia distante, como se um casulo invisível os envolvesse. James, ela começou com a voz trêmula, tem tanta coisa que preciso te contar, anos tendo que me virar sozinha com eles. James assentiu com a cabeça, sem conseguir falar imediatamente. Seus olhos ainda percorriam os rostos dos filhos, tentando assimilar aquela realidade. Dois seres vivos e sorridentes, ligados a ele por um laço que jamais imaginara. Eu nem sabia. Ele murmurou. Por que você nunca me procurou? Clara baixou os olhos, mordendo o lábio inferior. James, você tinha sua própria vida, seu próprio negócio, seu próprio mundo. Eu não queria te sobrecarregar com isso nem atrapalhar seus planos. E além disso, eu não sabia como te encontrar de novo. Os gêmeos se aproximaram de seus respectivos pais. O menino, Ethan, timidamente pegou a mão de James, enquanto a menina, Emma, se agarrou a Clara. James sorriu gentilmente. Ethan, Emma, disse ele lentamente, pronunciando seus nomes como se quisesse gravá-los em sua mente. Vocês são, verdadeiramente meus filhos. Emma olhou para ele, cautelosa, mas intrigada. Sério? Perguntou. Sua voz tinha aquela inocência cortante que lhe feria o coração, e ao mesmo tempo o enchia de ternura. James assentiu com um sorriso comovido. Sim, eu sou seu pai. E quero compensar todo o tempo perdido. Clara suspirou, aliviada ao ver James aceitar a verdade com tanta sinceridade. Eles cresceram apaixonados, James, mas eu sei que você perdeu tantos momentos com eles. James abraçou as crianças um pouco mais forte, sentindo-se ao mesmo tempo responsável e amoroso. Prometo nunca mais ir embora. Naquele instante, algo frágil, porém poderoso se formou entre eles, o início de uma família com suas feridas e seus reencontros. As lágrimas de Clara se misturaram a um sorriso esperançoso, enquanto James olhava para os filhos, já imaginando os dias que viriam. A voz do locutor no aeroporto os trouxe suavemente de volta à realidade. O próximo voo para seus respectivos destinos partiria em breve. Mas ninguém tinha pressa. No coração de James, uma certeza havia se enraizado. Ele nunca mais deixaria aquelas crianças crescerem sem ele. Após sair do saguão de desembarque, James insistiu que Clara e os gêmeos passassem o dia com ele antes de continuarem a viagem. Ele havia reservado uma sala VIP no aeroporto, oferecendo um espaço tranquilo para conversarem e passarem um tempo juntos, longe da agitação dos outros viajantes. Sentados ao redor de uma grande mesa de madeira polida, James observava Ethan e Emma. Os gêmeos pareciam intrigados, lançando olhares curiosos para aquele homem que acabavam de conhecer como papai. Quer que eu lhe conte algumas histórias? Perguntou James com um sorriso caloroso. Ethan assentiu com entusiasmo, enquanto Emma apenas acenou timidamente com a cabeça. James inclinou-se para a frente e começou a falar sobre sua infância, os momentos engraçados e às vezes constrangedores, suas primeiras viagens a negócios e as lições que aprendeu na vida. Clara ouviu em silêncio, com uma mistura de admiração e gratidão nos olhos. Ela viu como James tentava captar a atenção das crianças, e cada sorriso que ele arrancava delas a tranquilizava. Depois de um tempo, James perguntou gentilmente, e vocês, crianças, o que gostam de fazer? Ethan pigarreou. Eu gosto de construir coisas, robôs e pequenas máquinas. Emma acrescentou timidamente, e eu, gosto de desenhar e pintar. James sorriu. Então teremos muito o que compartilhar. Quero ver suas criações e até aprender com você. Um laço sutil, porém poderoso, começou a se formar. Os gêmeos se aproximaram dele, rindo de suas piadinhas desajeitadas e fazendo perguntas curiosas sobre sua vida. Clara observava maravilhada, enquanto James gradualmente se abria para eles com paciência e carinho. Em um dado momento, Emma encostou a cabeça no braço de James e sussurrou: Papai, você é gentil. Essas palavras, simples, mas cheias de significado, fizeram o coração de James bater com uma nova intensidade. Ele a abraçou delicadamente e sussurrou: Obrigado, minha querida. Sempre estarei aqui para você. Clara sentiu uma onda de emoção a invadir. Pela primeira vez em anos, ela viu James não apenas como o chefe do passado, mas como um pai pronto para amar e proteger seus filhos. O dia prosseguiu nessa atmosfera tranquila, pontuada pelas risadas dos gêmeos e pelas histórias de James. Ao final do dia, não havia mais distâncias nem silêncios constrangedores, apenas uma família começando a se descobrir, a se amar e a criar novas memórias juntos.
Após aquele primeiro dia de reencontro, James não pôde mais ignorar a realidade. Aquelas crianças haviam crescido sem ele, e Clara carregara todo o fardo de criá-las sozinha. Seu coração doía ao pensar naquele tempo perdido, mas ele decidiu transformar sua culpa em ação. Clara, ele começou suavemente, passei o dia todo pensando nisso. Não quero que você vá embora amanhã como se nada tivesse acontecido. Quero que fiquemos juntos, que sejamos uma família de verdade. Clara olhou para ele incrédula. James, não é simples. Você tem sua própria vida, seu próprio negócio, e eu não quero que você tenha que mudar tudo por nossa causa. James colocou uma mão reconfortante sobre a dela. Clara, não é uma obrigação. É uma escolha. E eu quero fazer essa escolha. Por Ethan e Emma, e por mim mesmo. Os gêmeos, sentados ao lado deles, escutavam atentamente. Ethan, o mais ousado dos dois, perguntou timidamente, então, vamos morar juntos? James sorriu, com o coração transbordando de emoção. Sim, meu filho. Vamos aprender a viver juntos, a construir nossa família. Clara sentiu uma onda de alívio e gratidão a invadir. Ela sabia que essa decisão mudaria a vida de todos eles. Assentiu com um sorriso. Muito bem, vamos tentar. Por eles. James se levantou com determinação. Perfeito. Vou preparar uma casa para nós. Um lugar onde você possa se sentir segura e amada, onde possamos construir nossa vida juntos. Ele sabia que não seria fácil. Os gêmeos precisariam de tempo para se adaptar, e Clara também. Mas ele estava pronto para fazer o que fosse preciso. Antes de sair do aeroporto, ele abraçou as crianças uma última vez e olhou Clara diretamente nos olhos. Obrigado por tudo que você fez. E obrigado por me deixar fazer parte da vida delas agora. Clara sorriu, com os olhos brilhando. Obrigada, James, por finalmente te mostrar o que eu sempre quis te mostrar. Ao saírem do aeroporto de mãos dadas, James sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que sua vida havia encontrado um novo significado. O caminho à frente seria longo e cheio de desafios, mas, pela primeira vez, ele sabia que o percorreria com aqueles que mais importavam. Seus filhos e a mulher que os protegera durante todos esses anos. Poucos dias depois, James encontrou a casa perfeita para sua nova família. Uma casa grande e iluminada com um jardim espaçoso, quartos para cada filho e um ambiente acolhedor onde Clara pudesse se sentir em casa. Não era apenas um lugar. Era o símbolo de sua nova vida. Ao chegarem, Ethan e Emma correram para explorar cada canto e recanto. Ethan ficou extasiado com a garagem que poderia ser transformada em uma oficina onde ele poderia construir seus robôs, enquanto Emma se maravilhou com uma sala iluminada, perfeita para pintar e desenhar. James olhou para eles com ternura, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Quero que esta casa seja o mundo de vocês, disse ele suavemente. Aqui vocês podem ser vocês mesmos, aprender, criar e, acima de tudo, se sentir amados. Clara o seguia, observando James com uma mistura de admiração e emoção. Ela sabia que tinha sido uma longa viagem, mas ver James tão atencioso e carinhoso com as crianças a tranquilizou profundamente. Naquela tarde, eles se acomodaram na sala de estar para conversar sobre o dia a dia. James sugeriu, todos os dias, vamos compartilhar um momento juntos. Seja tomando café da manhã, fazendo alguma atividade ou simplesmente conversando. Quero que construamos memórias, não apenas revivamos memórias perdidas. Ethan ficou imediatamente entusiasmado. Pai, você pode me ensinar a construir um robô hoje à noite? Emma, mais tímida, perguntou. E poderíamos pintar juntas amanhã? James sorriu, com o coração transbordando de ternura. Claro, vamos aprender e crescer juntos, nós quatro. Clara, com os olhos ligeiramente marejados, sentou-se ao lado de James e sussurrou. Acho que pela primeira vez, me sinto segura. Com você, com eles, finalmente temos uma chance de sermos verdadeiramente felizes. James colocou a mão sobre a dela. E farei de tudo para que dure. Prometo que nunca mais nos separaremos. Ao pôr do sol, quando a luz dourada inundou a sala de estar, a família reuniu-se para um jantar simples e improvisado. As risadas das crianças, as conversas carinhosas e a presença reconfortante de James criaram uma atmosfera nova e acolhedora. Pela primeira vez em anos, Clara e as crianças puderam sentir o que era uma família de verdade, um lar onde o amor, a confiança e a segurança finalmente reinavam. E James, observando seus sorrisos, compreendeu que o sucesso mais precioso não estava em seus negócios ou em sua fortuna, mas sim nessa família que ele acabará de reencontrar. No dia seguinte, James decidiu dedicar o dia inteiro aos filhos. Ele sabia que cada momento era precioso e que precisava criar memórias inesquecíveis para compensar os anos perdidos. A manhã começou com um café da manhã festivo.
Ethan, com os olhos brilhando, mostrou ao pai um robô de brinquedo que havia começado a construir. James se ajoelhou ao seu lado e examinou cuidadosamente os detalhes, fazendo perguntas e incentivando sua criatividade. Você tem um talento nato, Ethan, exclamou. O menino, encantado, começou a explicar cada parte com entusiasmo contagiante. Enquanto isso, Emma preparou seus pincéis e tintas na grande mesa da cozinha. James sentou-se ao lado dela, curioso para ver suas criações. Você tem um dom especial para cores, disse ele suavemente. Mostre-me como você escolhe suas cores. Emma corou levemente, mas começou a explicar suas escolhas, orgulhosa de compartilhar seu mundo artístico com o pai. Depois do café da manhã, James sugeriu um passeio ao parque próximo. As crianças corriam livremente rindo alto, enquanto Clara e James as observavam com uma felicidade silenciosa, porém profunda. James brincava com elas, jogando bolas, inventando corridas e jogos imaginativos. Cada risada das crianças ressoava como uma melodia que ele nunca havia esquecido, mas que estava redescobrindo com admiração. Mais tarde, sob um velho carvalho, James sentou-se com os gêmeos para contar sobre sua própria infância, seus erros, seus sonhos e os valores que queria compartilhar. Ethan ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes, enquanto Emma se aconchegava a ele, fascinada pela ternura e sinceridade do pai. Ao final do dia, enquanto o sol se punha, a família retornou para casa. As crianças, cansadas, mas felizes, foram conduzidas por Clara aos seus quartos, enquanto James guardava algumas coisas na sala de estar. Ele parou por um instante, observando a casa. Cada risada, cada sorriso e cada palavra trocada naquele dia fortaleceram um laço invisível, porém poderoso. Clara aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. Eles já te adoram, James. Você tem um dom especial com eles. James sorriu, com o coração transbordando de gratidão. Farei de tudo para garantir que eles nunca duvidem do amor que sinto por eles. E que você também se sinta apoiada e respeitada. Construiremos nossa família juntos. E naquela noite, observando os gêmeos adormecerem tranquilamente em suas camas, James soube que apesar do tempo perdido, eles tinham uma vida inteira pela frente, repleta de felicidade, amor e memórias para criarem juntos. Embora os primeiros dias tivessem sido repletos de risos e descobertas, James sabia que reconstruir uma família após anos de separação não seria fácil. Naquela manhã, ele sentiu o peso da realidade. Ethan parecia preocupado. Quando tentou brincar com seu robô, parou de repente, franzindo a testa. Papai, disse hesitante, às vezes, tenho medo de que você vá embora de novo. Que nos deixe como antes. James sentiu uma pontada no coração. Ajoelhou-se e colocou uma mão reconfortante no ombro do filho. Ethan, eu entendo seu medo. E sei que perdi muitas coisas na vida de vocês. Mas agora, estou aqui para ficar. Nunca mais irei embora. Emma, por sua vez, demonstrava sua timidez de outra forma. Às vezes, recusava-se a desenhar ou a falar sobre certas experiências que tivera sem o pai. James, ciente da fragilidade da situação, decidiu não forçar nada. Simplesmente estendeu a mão para ela com paciência e compreensão, e deixou o tempo agir. Clara observava a cena, orgulhosa e aliviada. Eles só precisam de tempo, murmurou. E você, James, está fazendo tudo o que pode para mostrar que está presente. Para superar esses obstáculos iniciais, James organizou um dia especial, uma visita à fazenda local com animais, brincadeiras ao ar livre e um piquenique improvisado. O riso foi voltando aos poucos e os medos foram se dissipando lentamente. Ethan mostrou com orgulho o robô que havia trazido, e Emma desenhou um grande retrato da família sorrindo e concentrada. De volta para casa, todos se sentaram ao redor de uma fogueira improvisada no jardim. James falou sobre seus erros do passado, seu sincero desejo de recuperar o tempo perdido e de construir um futuro onde pudessem contar um com o outro. Os gêmeos ouviram atentamente, tocados pela sinceridade do pai. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre a casa, James soube que cada dificuldade era simplesmente um passo para fortalecer o vínculo entre eles. A desconfiança e a nostalgia não eram obstáculos, mas sim a prova de que a família com a qual ele se reencontrara precisava ser amada e protegida ainda mais profundamente. Clara colocou a mão na de James. Eles já te amam, e acho que você começou a amá-los do jeito que eles merecem. James assentiu com a cabeça, o olhar fixo nos gêmeos adormecidos. Sim, farei tudo por eles. Por nós. Vamos superar isso juntos. Após algumas semanas de adaptação e exploração, James sentiu a importância de criar rituais familiares para fortalecer o vínculo com seus filhos. Ele queria que os gêmeos sentissem que cada dia passado juntos era especial, único e seguro. Certa manhã, ele sugeriu:
E se fizéssemos algo todos os domingos, só para nós mesmos? Ethan sorriu, com os olhos brilhando. Tipo o quê? James pensou por um instante e disse: poderíamos ter o nosso dia de aventura. Um dia em que faríamos o que quiséssemos juntos. No primeiro domingo, eles decidiram fazer uma caça ao tesouro no jardim e dentro de casa. James havia preparado pequenas pistas e enigmas adaptados à idade deles. As crianças correram, riram e se ajudaram, enquanto Clara observava com emoção essa camaradagem que nascia. Após a caça ao tesouro, eles realizaram uma oficina de artesanato. Ethan construiu um robô em miniatura com a ajuda de James. E Emma criou um grande retrato de família, retratando cada um deles em cores vivas e vibrantes. A noite terminou com um jantar especial, onde todos compartilharam seus momentos favoritos do dia. James sentiu um calor imenso no coração ao ouvir as risadas e os comentários entusiasmados das crianças. Nunca estive tão feliz, sussurrou para Clara, que lhe sorriu ternamente. Ao longo das semanas, esses domingos de aventura se tornaram uma tradição querida. Eles exploravam a cidade, iam ao museu, cozinhavam juntos ou simplesmente brincavam no jardim. Cada atividade aproximava James e os gêmeos, transformando a curiosidade inicial em profunda confiança e afeto. Ethan começou a confidenciar seus pequenos segredos e planos ao pai, enquanto Emma compartilhava seus desenhos e histórias imaginárias. James, com paciência e amor, ouvia, guiava e encorajava cada um deles. Clara, por sua vez, via o homem que conhecera como seu chefe se transformar em um pai dedicado e protetor. Certa noite, enquanto os gêmeos dormiam tranquilamente, James sentou-se com Clara no sofá. Olha só para eles, disse ele baixinho. Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz, simplesmente por estar aqui com eles. Clara encostou a cabeça no ombro dele. É isso que é uma família de verdade. E finalmente a encontramos de novo. Essa primeira tradição marcou o início de uma rotina repleta de alegria e ternura, lançando as bases de um lar onde cada riso, cada gesto e cada palavra se tornaram um pilar de sua nova vida juntos. Em uma tarde ensolarada, James sugeriu um passeio em família ao parque de diversões da cidade. Os gêmeos estavam animados, correndo e rindo, enquanto Clara seguia com um sorriso caloroso. Tudo parecia perfeito, até que um incidente inesperado colocou o vínculo entre eles à prova. Enquanto esperavam na fila da roda gigante, Ethan escorregou e caiu sem querer, batendo levemente o joelho. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele se encolheu, assustado. Emma, chocada, correu para consolá-lo, enquanto James se ajoelhou ao seu lado. Você está bem, meu rapaz? Perguntou James com a voz suave, mas firme. Ethan balançou a cabeça negativamente, sem conseguir falar. James percebeu o medo e a dor do filho, mas sabia que precisava manter a calma para tranquilizá-lo. Clara, preocupada, interveio. Vou pegar água e gelo para o joelho dele. James assentiu com a cabeça e se concentrou em Ethan. Escuta, Ethan. Você é corajoso. Mesmo que doa, estou aqui e vamos superar isso juntos. Aos poucos, graças à paciência e à presença reconfortante de James, Ethan começou a se acalmar. Emma, sempre protetora do irmão, aconchegou-se a James e sussurrou. Papai, obrigada por estar aqui. Esse momento, embora breve, marcou uma virada. Os gêmeos entenderam que seu pai estava realmente presente para eles, não apenas para brincadeiras e risadas, mas também em momentos de medo e dor. James, por sua vez, percebeu que seu papel como pai era mais profundo do que imaginava. Ele precisava ser um guia, um protetor e uma fonte de segurança para eles. Depois de tranquilizar Ethan e aplicar gelo, eles retomaram o passeio no parque. Ethan subiu na roda gigante de mãos dadas com James, o rosto iluminado por uma mistura de medo e empolgação. Emma foi com eles, segurando a mão do pai com firmeza. Ao final do dia, enquanto caminhavam para casa, James sentiu uma profunda gratidão. Essas provações, embora pequenas, foram essenciais para fortalecer o vínculo entre eles. Cada lágrima seca, cada medo superado, os aproximou ainda mais, forjando uma união familiar forte e genuína. Clara, colocando a mão sobre a de James no carro, sussurrou, encontramos nossa força juntos, mesmo em tempos difíceis. James assentiu com a cabeça. Sim, e nada nem ninguém pode nos separar agora. Este dia foi uma lição. Família não é só risos e brincadeiras, mas também a capacidade de superar medos e obstáculos juntos, e de emergir mais unidos do que nunca. Vários meses haviam se passado desde que James encontrara Clara e os gêmeos. A casa, antes silenciosa e vazia, agora fervilhava de risos, brincadeiras e conversas animadas. Cada canto da casa contava uma história, uma memória compartilhada, uma vitória sobre o tempo perdido.
Para celebrar essa nova vida, James decidiu organizar uma pequena festa em família no jardim. Clara preparou alguns doces, Ethan montou uma mini exposição de seus robôs e Emma pintou retratos de todos, que foram exibidos com orgulho pelo jardim. James olhou para todos eles com o coração transbordando de emoção. Hoje, disse ele, sorrindo, celebramos nossa família. Não apenas porque estamos juntos agora, mas porque escolhemos permanecer juntos, apesar de tudo o que aconteceu. Ethan correu em sua direção e jogou para ele um pequeno robô que havia construído. Olha, pai, fizemos isso para você. Emma, tímida mas radiante, acrescentou. E pintei a nossa família, para que todos possam ver que somos felizes. Clara colocou a mão no ombro de James e sussurrou. Veja, James, o verdadeiro tesouro nunca esteve em seus bens ou em sua fortuna. Ele esteve bem na sua frente, o tempo todo. James sorriu, abraçando Clara com força e observando os gêmeos brincando ao redor deles. Sim, e agora temos tudo o que precisamos. Amor, risos, família, e a promessa de estarmos sempre juntos. O sol se punha suavemente atrás da casa, iluminando o jardim com seus tons dourados. A família de mãos dadas contemplava o horizonte, consciente de que o passado jamais os separaria novamente. Naquele dia, James compreendeu que a riqueza mais preciosa não estava no dinheiro ou nos bens materiais, mas nos laços que criamos, no amor que compartilhamos e na família que escolhemos proteger e valorizar. E assim, em meio às risadas dos gêmeos, aos sorrisos de Clara e à ternura redescoberta de James, a vida retomou seu curso, mais bela, mais plena e cheia de promessas para um futuro compartilhado.